Sim, estamos ao vivo então agora aqui com a turma do oitavo ano para darmos início à nossa aula de filosofia nessa quarta-feira, hoje 18 de novembro de 2020. Estamos neste momento então aí 10 horas e 22 minutos, a turma chegando. E vamos então aí para a gente poder dar início à nossa aula, apostila volume 4, decidir como conviver. Apostila volume 4, decidir é sempre algo que vamos fazer ao longo da nossa vida, tomar decisões. Por isso, então, esse tempo do adolescer, enquanto estamos adolescendo, enquanto estamos crescendo, desenvolvendo, vamos aprendendo a ter essa responsabilidade das decisões ou seja, o decidir, ou seja, a oportunidade que temos de tomar um rumo, uma direção, se vamos, se não vamos. A grande questão é que a filosofia trata que enquanto nós não decidimos, tomamos a decisão de não ir, né? Então, quando eu vou, eu fico, eu vou, eu fico. Enquanto você está na dúvida, você está decidindo de não ir, a não ser que você esteja decidindo a caminho. Né? Então, a gente sempre está em ação, mesmo que a decisão ainda não tenha saído. Se você não entendeu, a gente pode refletir isso. Decidir porque na verdade, ah, são várias oportunidades e caminhos que estão diante de nós. E, neste caso, convivência. Nem sempre é muito fácil, poderia ser muito prática, ela é importante, não vivemos sem ela, não vivemos sem o outro, mas muitas vezes não sabemos lidar com o outro. Quando eu falo nós, me incluo também aí nessa parada, com certeza nesse desafio. Para tal, fazendo essa revisão, na apostila volume 4, páginas 17 e página 18. Bom dia Maria Luísa, bom dia João Pedro, bom dia Toninha que está aí, legal. Sempre é bom lembrar aqueles temas que nós já trabalhamos ao longo desse tempo: equilíbrio, igualdade e justiça. O homem é um animal político, já dizia Aristóteles, há mais de 2.400 anos atrás, lá na Grécia Antiga, quando surge aquele conceito, né, da democracia, claro que uma democracia não aberta, em relação à convivência entre a comunidade, a cidade e o grupo, a polis, ou seja, as regras dessa polis, na verdade, chamam-se políticas. Neste caso, se trata do público em geral, das pessoas, políticas públicas, regras necessárias para conviver em um grupo de certa forma saudável, pelo menos que se espera, diante da comunidade da cidade. Posso ou devo? O que podemos fazer é equivalente ao que devemos fazer? Uma perguntinha. Poder ou dever, eis a questão. Posso tudo, mas nem tudo me convém, já dizia o apóstolo Paulo, né? Mas temos uma pausa aí antes da gente passar exatamente ou tecnicamente para a página 17 e páginas 18. Quero apenas informar para você que já está presente que já foram lançadas em relação ao terceiro trimestre duas atividades pontuadas, tarefas pontuadas em filosofia. Primeiro foi aquela atividade de volume 4, posso ou devo, uma atividade, né? Você teve que abrir lá o arquivo, venceu dia 12, né? Valia, até tempos atrás, valia 10 pontos, agora não vale mais. Se você já fez, parabéns. Se você não fez, corre lá, porque tá igual bolsa de valores, isso aqui tá igual juros caindo, oh Deus, né? Tal. Na Black Friday, Black Fraud, né? Isso aí. Bom, valia 10. Agora vai lá dar uma olhadinha lá depois, verifique se você já fez essa atividade e não enviou. Bom, uma outra atividade também que já foi lançada e está vencendo hoje é a trilha Direitos e Deveres. Foi lançada semana passada, vale 5 pontos até hoje. Quem fez, fez. Quem não fez, então vai ter que correr atrás aí, viu? Então, mas você tem até meia-noite de hoje para poder colocar em dia essa atividade. Depois, lá no final da aula, eu vou falar de uma outra que foi lançada hoje também, uma outra trilha, viu? Recadinho dado, vamos seguir aqui. Cidadania todo dia. Pequeno cidadão.
Bom, aprendemos que ao longo da história nem todo mundo, nem todo ser, nem todas as pessoas, nem todos os indivíduos foram considerados cidadãos. Até o dia de hoje ainda, em alguns lugares, você pode encontrar, então, pessoas que, de certa forma, não possuem o direito de cidadania por conta de alguns fatores, né, devido à sua região, alguma dificuldade. Você já deve ter ouvido, então, inúmeras vezes esses termos. Cidadão, já que você é um cidadão, vai ser aplicado em cima de você o direito de você agir mediante a cidadania. Pessoas com direitos e deveres iguais na sociedade, pelo menos no papel, né? Pelo menos no papel. E aí vimos da semana passada na questão dos direitos para todos, turma. Pensar nos direitos pode nos fazer imaginar que eles são facilmente aplicados. Na verdade, essa reflexão hoje, e aí você caminha uns 20, 30, 40, 50 anos atrás, e aí o jovem de hoje pergunta, mas gente, como é que não podia fazer isso? Como que as pessoas não viram? Como que era proibido? Nossa, meu Deus, que coisa! Não se podia fazer isso, não se podia fazer aquilo. Quando você senta naquela roda lá, na mesa lá com seus avós, com seus tios, eles vão falar, na minha época não podia fazer isso, no meu tempo isso era proibido, no meu tempo isso não podia, então, pá. E aí você fica assim, meu Deus, mas como é que... E é exatamente assim, você fica assim, gente, mãe, cara, não podia e tal, né? Vários fatores em relação à cidadania. Bom, se for conversar com seus avós, então, você vai ficar ainda mais perplexo aos poucos direitos que as pessoas de alguma maneira exerciam, né? E direitos que foram tirados, né, das pessoas também, aquela questão de votar, como a gente cumpriu aí no último domingo, votar ou não votar, isso é recente, isso tem poucos anos, vou dizer aí, vou dizer uns 20 a 30 anos, né, voltamos 35 anos, o direito de votar, de nós escolhermos, né, quem vai reger saúde, quem inspirou aí. Mas vamos lá, uma vez estabelecidos, beneficiam todos de forma imediata, como se a igualdade fosse uma consequência natural da existência deles. Bom, assim achavam os filósofos, tadinhos. Os primeiros filósofos, tadinhos no sentido assim, né? Eles foram os primeiros que levantaram esses questionamentos para que as pessoas depois pudessem comprar suas ideias e tornar as suas ideias, então, lutas de causa, né? De certa forma, os primeiros a observar a questão da paz, da saúde, das crenças, do progresso, da nacionalidade, da educação, igualdade, pensamento, autodeterminação, liberdade, expressão, trabalho, vida. Parece que tudo isso hoje é uma coisa que sempre existiu. Não, 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 não. 2/3 do que está escrito aí pode colocar que foram conquistas, e algumas delas com muito, infelizmente, derramamento de sangue, vidas foram perdidas, pessoas que lutaram, que se tornaram, de certa forma, mártires. Falei difícil agora, hein? Mártires. Né? O que dizer de Zumbi dos Palmares, o que dizer de Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, que dizer com certeza dessas pessoas, desses personagens, Martin Luther King, né? Também Mandela, pessoas aí, eu citei exemplos internacionais, vou dar um exemplo nacional, né? A Maria da Penha e outros personagens também na história do Brasil e na história do povo capixaba também, isso. Com certeza você aprende aí as pessoas que lutaram pelos seus direitos, né? Dizer da Maria Ortiz, né? Maria Ortiz é aquela da escadaria, não é isso? Quem sabe aí, me ajuda aí, né? Acho que é Maria Ortiz, isso mesmo. Na verdade, mas na verdade não é isso que acontece nessa questão aí de trás que a gente viu, mas agora vejam só o que a gente vai ver. Quando ocorre a ausência ou a restrição de direitos, os artistas muitas vezes relembram por meio de produções críticas
que todos precisam dos seus direitos respeitados. A gente viu na semana passada, citei alguns filmes, alguns teatros, algumas histórias que artistas, né, colocaram para tentar expressar e mostrar para as pessoas o porquê. Muitas vezes era a única forma para fazer com que as pessoas de alguma maneira pudessem saber o que está acontecendo realmente, né, a opressão e todas essas coisinhas mais. As manifestações coletivas podem contribuir para se conquistar o cumprimento de cada uma delas. Eles então descobriram essa ferramenta e foram atrás dela, né? Inclusive, eu destaquei na semana passada o hip hop hoje, né, é de certa forma um estilo musical conhecido como um estilo que vai brigar, que vai lutar, que vai expor. Quando eu falo lutar, brigar, eu falo assim, de uma maneira artística, de uma maneira saudável, ter a sua voz, né? A forma como muitas pessoas, né? Isso é muito forte lá em São Paulo, muito forte, né? Nas grandes metrópoles, né? Usarem as músicas, vão para a praça, vão para as quadras, para trocarem o seu som e falarem os seus protestos. Aí, rapaz, tá vendo aí? Tá vendo aí? As coisas como são, cada um com sua parte, se vale é o povão. Não, não pensam na sociedade que trabalha noite e dia para ganhar o pão e que fazem covardia. Aí, rapaz, tá vendo aí? Tá vendo aí? As coisas como são, cada um com sua parte, quem se rala é o povão, né? Praticamente, então, foram lançadas para nós duas atividades, que era fazer a observação das duas imagens e dizer alguma coisa sobre elas, né? Então, depois de todo o apanhado que nós fizemos, lançaram para nós na página 17 duas imagens e você precisava dizer ao lado dessas imagens o que você enxergava em relação ao tema, ao assunto, ok? Se alguém quiser compartilhar, fica à vontade aí para colocar no bate-papo que você escreveu, né, ou resumindo o que você escreveu em relação a essa primeira foto. Nessa primeira foto aí, a gente, de alguma maneira, eu acabei colocando aí, nessas palavras não são de acordo propriamente minhas, mas o que um colega respondeu aí em um outro momento, eu acabei colocando aí do lado como exemplo do que ele escreveu, eu achei muito interessante em relação a essa imagem aí, tá bom? Praticamente o cinza do céu. Deixa eu ver quem for compartilhando aí. Deixa eu ver quem colocou, quem fez essa atividade aí, ok? Quem sabe um pontinho extra para quem fez aí. Vai colocando aí no bate-papo se você fez. Falei um pontinho extra, agora vamos correr, quer ver? O colega colocou assim, ó. Inclusive esse colega que fez escreveu, ganhou um pontinho extra, viu? Pontinho de verdade, não é aquele pontinho que eu faço com a Júlia, não, viu? Pontinho de verdade. Praticamente o cinza do céu se mistura à pobreza representada nos personagens. Então, ele diz assim, os personagens desse quadro têm a mesma cor da cinza, da poluição, né, a sujeira do mundo. Você vê que como aí, né, a natureza de alguma maneira está cinza e os personagens também se misturam na mesma cor, né? Então a pobreza representada nos personagens. Pessoas de todas as faixas etárias estão aí. Você vê crianças, crianças de colo, adolescentes, adultos, família, casal, idosos, lá para trás, no fundo, né? Então todas elas estão representadas, não tem faixa etária exclusiva aí. O medo está estampado aí no rosto deles, você observa, né? O susto, o assombro, né? A perplexidade que estão aí mediante a essa cena e a desesperança, ou seja, o quadro mostra para nós então uma família tipo assim, olha que legal que aí eu achei assim, estão de mudança, né? Estão de mudança, você vê, né? A trouxa na cabeça, as coisas e tal, estão, né, ali, palco indica que estão caminhando, né, e tal, estão de mudança, mas sem ter lugar para ir. Estão de mudança para onde? Estamos indo para onde, né? Miséria, mais que um retrato, uma realidade.
Então, gostei aí da participação desse aluno, do que ele escreveu, do que de alguma forma foi colocado aí. Ele resume aí a miséria mais que um retrato, uma realidade. Bom, se você de alguma maneira quiser compartilhar aí o que você colocou, pode colocar aí no bate-papo, a gente vai lendo daqui a pouco, a gente vai acompanhando e você de alguma maneira vai participando aí também em relação a essa imagem. Temos uma outra imagem também na mesma página, na página 17, que foi colocada aí para nós, e um outro colega também participou, mandando para a gente o seguinte, né? Olha o que ele escreveu aí também na página 17. Por que não, por que não podem mostrar o rosto? Né? Ele faz esse questionamento. Por que esses meninos não podem mostrar o rosto? E ele faz uma outra pergunta, talvez tentando responder a primeira. Né? São menores, ou seja, porque são menores? Menores o quê? Menores o quê? De idade? Menores? E aí fica aquela briga entre, né, a justiça e a questão dos direitos humanos. Quando eu falo briga aqui, eu falo a polêmica, né, entre a menor idade. Eles estão querendo diminuir a menor idade para que as pessoas, que adolescentes com 16 anos, já possam assumir suas responsabilidades, seus crimes cometidos, né? Mas achei muito interessante que esse aluno que está escrevendo, ele está questionando menor de quê? Do quê? Menor do quê? Poderiam sim, talvez, alguém dizer, né, ao olhar essa imagem, dizer, não, eles estão brincando, tio, de esconde, esconde. Muito interessante também, não, tio. Ou seja, a primeira impressão que a gente tem ao olhar a imagem, vem o conceito e o preconceito que está estampado na imagem é o seguinte, não, eles estão escondendo o rosto porque são menores, praticaram algum crime, são moradores de rua, estão abandonados e tal. Então, logo a gente cria essa... Então, o aluno me fez pensar, opa, será que não são crianças que estão brincando de esconde-esconde? E aí, o próprio aluno coloca embaixo, eles não se escondem apenas dos bons, mas principalmente dos maus. Eles estão fugindo, estão se escondendo, não apenas da polícia, ou da política, do juiz, mas estão também o mal, que de alguma maneira está atrás. Né? Abandono, mais que um retrato, uma realidade. Então, gostei aí, né, dessas duas respostas que foram colocadas em relação à percepção a essas imagens que estão aí na página 17, ok? Praticamente o cinza do céu se mistura com a pobreza representada nos personagens, pessoas de todas as faixas etárias, o medo, a desesperança estão de mudança, mas sem ter lugar para ir, miséria mais que um retrato, uma realidade. Aqui, o que não pode mostrar no rosto? São menores? Menores o quê? Poderiam sim, talvez, alguém dizer, estão brincando, esconde, esconde. Eles não se escondem apenas dos bons, mas principalmente dos maus. Abandono, mais que um retrato, uma realidade. Infelizmente. Infelizmente. Mas tudo isso, de alguma maneira, confronta, então, está escrito aí na página 18, como a gente pode observar, e você também aí, ó. Ao nos depararmos com a existência de direitos e deveres estabelecidos, organizados sobre a orientação de uma autoridade, podemos então pensar, como ainda existem pessoas que sofrem tanto no mundo? Olha que pergunta intrigante que nos coloca na parede. Né? Como ainda existem pessoas que sofrem tanto no mundo? Poderíamos dar uma resposta, então, plausível, mas a própria apostila, de alguma maneira, traz para a gente o seguinte: por que alguns grupos e comunidades não têm seus direitos respeitados? O que acontece na sociedade que impede a igualdade de condições para indivíduos? Então, olha, aí, mais duas perguntas. E a própria apostila, de alguma maneira, traz para a gente a possibilidade de uma resposta. Essas preocupações surgem em alguns lugares do mundo e fazem com que pessoas se reúnam para discutir situações problemáticas que envolvem os cidadãos. Lembrando, quero ressaltar aqui de que os filósofos, de certa forma, foram os primeiros a trazerem esses questionamentos ainda lá na época da Grécia, porque que, né, eu lembro que lá na praça eles podiam falar, mas as mulheres ainda não podiam falar, os escravos ainda não podiam falar, as crianças então, os pobres também não podiam falar. E aí ao longo dos anos pessoas foram sendo levantadas em nome, em favor
né, dessas pessoas, se tornando porta-vozes dos oprimidos, porta-vozes das pessoas que de alguma maneira colocadas em escanteio, às margens, né? Amadurecendo seu pensar sobre a cidadania, algumas delas criaram organizações para tentar ampliar sua força e combater as práticas de injustiça. E aí eu coloquei a imagem da Unesco, que talvez seja a mais conhecida das organizações que pertence à ONU, né, que luta aí pela educação, ciência, saúde e cultura. O objetivo da Unesco é lutar, então, pela saúde, educação, ciência e cultura, na liberdade, para que todos os povos, né, inclusive aqueles povos, aquelas nações que não querem receber a Unesco, mas a Unesco luta por eles. Interessante, né? Tem países que rejeitam, nações que rejeitam a ação da Unesco dentro do seu estado, dentro da sua nação. Mas a Unesco, de alguma forma, quando vai fazer uma política, a política da Unesco é para todos, inclusive para aqueles que não querem, mas o dia que eles aceitarem, está aí também já disponível para eles. Interessante isso aí, esse debate, né? Eu coloquei aqui algumas outras organizações, talvez poucos conhecidas, mas muito importantes pelo mundo. Todos esses símbolos que vocês estão enxergando aí são de ONGs, instituições, organizações, né, de secretarias espalhadas pelo mundo que lutam pelo direito humano, direitos humanos, né? Talvez algumas aí vocês conheçam, né? Talvez algumas vocês poderão conhecer, brigam pela paz e liberdade e tal. E aí, interessante que essas imagens que estão aí representam organizações no mundo todo, de norte ao sul, de leste a oeste, viu? Inclusive no Brasil. Preocupado com as pessoas, os membros dessas instituições estabeleceram quais são as condições mínimas de vida, dignidade e respeito dentro de uma sociedade, viu? Bom, o direito à vida também é um direito à saúde, à alimentação, à educação e todas as formas que garantem a dignidade da pessoa humana. Gente, isso está dentro do Estatuto da Declaração dos Direitos Humanos. Olha o que está escrito lá, é um artigo que está lá. O direito à vida. Direito à vida. Eles defendem, né, a Declaração dos Direitos Humanos ainda defende o direito à vida. Parece que é fácil afirmar isso, né, mas se luta por isso, viu? Grandes debates e embates são espalhados pelo mundo todo em relação ao direito à vida. Ih, rapaz, você tá pano para manga esse negócio aí, viu? É um direito à saúde. Quando vai se falar, aí você pergunta, mas como assim? Tipo, como assim? Quando vai se falar de aborto, não é questão aqui da gente debater, possivelmente poderemos fazer isso futuramente, né? Mas o aborto, de certa forma, entra aí, e aí vai os prós, os contras e tal, tá? Mas até que se provem ou se muda, né, os artigos, o que está escrito lá é que toda pessoa tem direito à vida. E esse direito à vida inclui saúde, alimentação, educação. E aí, por isso que na semana passada eu estava batendo aqui com vocês o seguinte: quando você vê um candidato, eu falo assim, eu prometo dar mais saúde, alimentação, educação. Aí você fala assim, meu jovem, já é um direito das pessoas, né? Às vezes eles falam como se estivesse trazendo uma novidade, uma coisa nova, né? Não, ele pode dizer assim, vamos lutar por mais saúde, por mais alimentação, pela educação, tudo bem. Lutar por isso, sim. Combater, né, a corrupção, para em favor de, né, lutar para que verbas possam, tudo, aí sim, ok? Mas a saúde, a alimentação e a educação já é um direito nosso, é nossa herança. Dessa forma, galera, registram-se. Dessa forma, registram as condições em documento para orientar leis a fim de promover mundialmente o acesso e o respeito aos direitos fundamentais de todos os seres humanos,
garantindo-lhes a cidadania. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí a gente, de alguma maneira, chega a essa forma aqui, que é a violência oculta. É evidente que sempre houve aqui e ali, em um momento ou outro, movimentos em defesa da igualdade entre seres humanos, mas só a partir de uma época mais recente é que se começou a pensar seriamente nessa possibilidade. Não por acaso, o lema da República Francesa no século XVIII foi liberdade, igualdade e fraternidade. Além disso, os revolucionários redigiram a Declaração dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU, como eu já disse, precursora da recente Declaração, né? E é bem verdade, esses documentos não trouxeram definitivamente a igualdade sonhada, mas provocaram mudanças significativas, inclusive de mentalidade. São um marco para a reflexão, um horizonte a ser alcançado. Mostram que todo ser humano tem o direito a uma vida digna. Bom, ser digno, galera, ser merecedor. Portanto, ter uma vida digna é dispor daquilo que qualquer ser humano precisa para não ser diminuído em sua humanidade. Não podem faltar, quem quer que seja, os bens fundamentais como moradia, alimentação, saúde, educação, acesso à cultura, ao lazer e assim por diante. Bom, então veja só para concluir aqui, na concepção democrática, ninguém é mais digno ou menos digno que outros. Todos merecem ser respeitados, todos são cidadãos. Por isso, a escravidão que em outros tempos já foi aceita e legalizada, hoje é condenada, né? Por isso, a escravidão, né? Ok. O mesmo com relação à tortura, às penas cruéis, né? Antigamente, o povo se reunia em praça pública para assistir às punições, costumes que ainda persistem em alguns países. Também o direito de votar, antes restrito aos mais ricos, hoje tornou-se universal na maioria dos países. Bom, e aí isso é histórico, viu, galera? Olha aí, ó. Na, ah, você sabe o nome disso aí? Como que se dá o nome disso aí? Né? Isso aí se chama Coliseu, né? Coliseu lá de Roma, né? Mas o nome disso aí é Arena, Arena. E arenas, ou as arenas, né? Elas têm um significado. Por que o nome disso se chama arenas? A palavra arena significa areia, né? Areia, porque o chão, né, dos coliseus eram de areia. Vamos lá para as arenas, hoje é lugar de areia, né? E aí você fica perguntando, mas por que era chamada de areia? Esses lugares eram chamados de areia, arenas, porque era lugar de batalhas, né, de sangue, né? Batalhas de sangue e tal. E aí o sangue escorria pela areia, né? Lugar de correr o sangue. As arenas, lugar de correr o sangue. Grandes batalhas, pessoas que morreram ali, sacrificadas e tal, mortas, queimadas, perseguição e mais perseguição. Não. Outro lugar também tenho certeza que você também já estudou muito sobre essa imagem aí. Não sei se você sabe o nome, né, dessa, dessa imagem, se você consegue identificar o que é isso que está acontecendo aí. Mas a história, infelizmente, a história do Brasil traz essa realidade para nós aí, né? Aí era conhecido como os navios negreiros. Você já estudou, com certeza, sabe por que chamavam navios negreiros, né? Essa é uma outra história, uma foto histórica também no tempo da ditadura, da perseguição, da censura, de uma série de outras coisas que aconteceram no Brasil, ok? Bom, também tenho certeza que você conhece essa imagem é da princesa Isabel, e ela, né, aí pô, fez uma foto de frente para
o decreto, esse é o decreto da Lei Áurea, acabando com, de certa forma, também a abolição dos escravos e tal, libertação dos escravos e uma série de outras coisas que vieram junto aí com a Lei Áurea, né? 20 de novembro agora, dentro do tema que a gente está trabalhando, é o Dia da Consciência Negra. E o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, tem muito a ver também com os Zumbi dos Palmares e tal. Para lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. Então, dia 20 agora, sexta-feira, Dia da Consciência Negra. Né? E eu encerro aqui com o Dia Nacional do Combate ao Racismo, que é hoje, 18 de novembro, quando Martin Luther King disse assim: eu tenho um sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. Eu tenho um sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade. Que lindo isso, né? Não, lindo no sentido do que ele queria, claro que infelizmente dentro de um contexto, né, de perseguição e de racismo. Bom, legal, então, galera, ó, só informando a vocês aí, antes que alguém saia, né, da live, tarefas pontuadas já foram aí uma, duas, já falei lá no início da aula, e hoje lancei mais uma lá, ó, mais uma trilha, vale 5 pontos dentro do prazo, a unidade 4 regras, liberdade e responsabilidade. Você tem aí ah, até semana que vem para completar, até dia 25 para fazer essa trilha, tá bom? Ah, um abração para vocês. Façam aí. Lembrando que se alguém não fez ainda alguma dessa atividade, faça, né? E tá perdendo ponto. Vai passando, você vai perdendo ponto, galera. Viu? Não deixa para depois, não, viu? Vamos fazer logo lá. Tá facinho aí. Valeu, galera. Obrigadão, Júlia, aí pelo apoio, pela força.